Muito bom, gente. Então vamos hoje trabalhar Atos capítulo 20, né? Está sendo muito legal essa jornada no livro de Atos. Quero só relembrar a todos, como sempre faço, que todo domingo, então, cada vez está mais legal as celebrações aqui na Viva, cada vez mais avivadas as celebrações, onde nós temos de manhã às 10 horas e de noite às 8 horas. Tem sido uma igreja maravilhosa, tem sido uma igreja impactante, para a honra e glória do Senhor, uma igreja vibrante, que realmente tem sido um instrumento de Deus para transformar famílias, né? Então, se você deseja uma igreja que te aceita, que te ama, que te transforma, estamos aqui, então, todo domingo, 10 da manhã e 8 da noite, para você participar com a tua família, vir aqui. Estamos seguindo as normas de prevenção, de proteção, todos de máscara, álcool gel distribuído, distanciamento, mas principalmente, né, avanço com coragem para buscar algo que é o mais importante de todas as coisas, que é a Deus, e a igreja sendo então o organismo mais essencial que posto, mais essencial que supermercado, mais essencial que qualquer coisa pode imaginar, que é o comprometimento com a noiva de Cristo. Na segunda-feira, então, toda segunda-feira, 6h30, aqui comigo, você vai ter sempre aqui um devocional, um estudo bíblico, seguindo algum livro da Bíblia. Temos trabalhado faz algumas semanas o livro de Atos dos Apóstolos, no qual daqui a pouco vou trabalhar o Atos 20. Terças-feiras temos os nossos atendimentos pastorais. Você que deseja um conselho, um direcionamento, venha falar conosco, fale conosco aqui no Messenger da página da Viva Panambi. Nossos pequenos grupos também estarão voltando essa semana, para a glória de Deus. Temos pequenos grupos de adulto na quinta, sábado de tarde, sábado de noite, para você poder escolher um pequeno grupo para você participar. Pequeno grupo de adolescentes, jovens, adultos, crianças também, para a honra e glória do Senhor. E sábados temos também, todo sábado, um evento para Plug, que são os adolescentes, para os jovens, que são o Vibe, e quando eles se reúnem, temos o Plug na Vibe, né, queridos? Glória a Deus por isso. O pessoal está entrando aqui, a Nívia, o Carlos, Cleiton também já estava aqui, o pessoal vem aos poucos chegando, e nós vamos fazer uma oração agora, para começar o nosso estudo. Senhor, em nome de Jesus, te glorificamos por esse tempo e tua presença. Pedimos mais uma vez que a tua presença manifeste em nosso coração, em nosso meio. Abençoe cada um que está me assistindo agora, que está entrando, para poder levar a sério cada vez mais o estudo da tua palavra. Abençoe nosso tempo juntos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, glória a Deus. Então nós sabemos, capítulo 19, que o apóstolo Paulo estava em Éfeso, passou por perseguições, passou por momentos de glória, e assim Paulo foi subindo, foi avançando, né? Sempre procurando um lugar para pregar o evangelho onde não fosse ainda conhecido o evangelho. Paulo, ele foi seguindo, e ele segue então agora em direção a Macedônia e a Caia. Aí vocês vão perceber, queridos, que teve um momento que ele queria ir para a província da Síria. Ele teve no coração, o apóstolo Paulo, que ele deveria passar pela província da Síria, onde tinha ali pessoas para ouvir o evangelho, porém ele soube que os judeus estavam fazendo planos contra ele, e por isso resolveu voltar pela Macedônia. Ou seja, quando Paulo soube que tinha judeus naquela região da província da Síria, que queriam assassinar ele, que queriam destruí-lo, queriam agredir ele, queriam causar contenda, ele entendeu então que ele não deveria ir para aquele lugar. Interessante, queridos, muitas vezes Deus vai nos colocar em situações de risco, muitas vezes Deus vai nos permitir que a gente passe por momentos de perseguição, mas existem outros momentos que Deus não deseja que a gente venha a ser perseguido, violentado, maltratado, né? Tem momentos que Deus faz com que a gente venha acessar o próprio cérebro para entender aonde ir e aonde não ir. Você veja que aqui não diz que o Espírito Santo falou com Paulo, aqui fala o seguinte: quando ele estava pronto para ir para a província da Síria, Paulo soube que os judeus estavam querendo fazer planos contra ele, e ele resolveu voltar por outro caminho. Ou seja, nem sempre nós precisamos então que Deus fale conosco aquilo que é lógico.
que é lógico? Aquilo que é lógico, a tua mente entende, o teu racional entende. Se você sabe que tal rua tem um monte de traficante, um monte de bandido, um monte de assassino ali, que tu vai ter que cruzar por aquela rua até a tua casa, e ao mesmo tempo tem uma rua mais livre, mais pacífica, mais tranquila, você decide passar por aquela rua, a consequência que tu vai pagar é alta, pode ser alta. Então, muitas vezes nós temos que usar a lógica dentro do cristianismo. Existe um livro muito espetacular que se chama Crer é Também Pensar. Esse livro é muito interessante, eu recomendo que você compre. Crer é Também Pensar, porque as pessoas acham que você somente acreditar em Cristo e depender dele, tem que ficar o tempo todo pedindo: Deus, que roupa eu vou vestir hoje? Deus, que comida eu vou comer? Está de brincadeira. Muitos cristãos falam, né, que são íntimos de Deus a tal modo que eles pedem: Senhor, é mortadela ou queijo? Está de brincadeira, cara. Tu está desprezando o evangelho. Você está desprezando a criação de Deus. O Senhor não precisa ficar falando contigo que é lógico, se tu vai usar boné, se tu não vai, se tu vai botar camisa branca ou preta. Cara, às vezes as pessoas querem ser tão espiritual que elas se tornam ridículas, né? Elas ficam naquela: vou de bicicleta, Gente, claro que Deus nos direciona o tempo todo e quer nos direcionar o tempo todo, mas tem coisas que Deus espera que você use o teu intelecto, use a tua inteligência, use a tua lógica, para comer o que você vai comer, para beber o que você vai beber. Não precisa o tempo todo nós estar espiritualizando nossas ações, espiritualizando nossos atos. Isso quase que despreza a própria voz do Espírito Santo. Porque, cara, eu já pensou agora assim, será que realmente Deus quer nos controlar como robôs? Ao ponto de nos dizer: senta ali, que nem cachorrinho, levanta, senta, levanta, bota uma corrente. Não é assim, queridos. Deus nos deu um cérebro. E, portanto, se você crer nele, se você está crendo nele, você tem que também acessar esse aplicativo que realmente, infelizmente, é pouco usado no planeta. É muito usado o Facebook, o Instagram, o Twitter, TikTok, e poucos usam o cérebro. Se vê pelas postagens que muitas pessoas fazem nas redes sociais, que eles aplicam tudo menos o aplicativo cérebro. A primeira coisa que elas enxergam no Facebook, a primeira notícia que vem, eles nem pesquisam para saber se é verdade, para saber se convém, se condiz, já estão ali acreditando e compartilhando. Então o apóstolo Paulo entendeu que na província da Síria tinha gente querendo matar ele, e ele entendeu que não era hora de ele morrer, e ele não foi para aquele lugar, né? Depois vamos perceber, queridos, que Paulo ele vai chegar em Troade, e aqui é bem interessante, queridos. É um dos textos que eu considero mais fantásticos da Bíblia, que ele está aqui pregando, é um sábado à noite, ele está ali pregando o evangelho, num local que tem 3 andares, ele está no 3º andar, pregando o evangelho. Ele já está pregando certamente ali, já faz mais de 5 horas, já está um tempão pregando, chegou até meia-noite, queridos, cheio de gente ali ouvindo o evangelho, porque imagine você ouvir o apóstolo Paulo pregar o evangelho, deve ser espetacular, devia ser muito maravilhoso. Um fariseu convertido, né, ao evangelho, que soube agora interpretar todo o evangelho baseado nas leis judaicas. Então ele estava falando ali, queridos, e vai dizer uma coisa interessante, que durante a palavra de Paulo, durante a palestra praticamente, a pregação do apóstolo Paulo, um homem chamado Eutico, olha que interessante, ele estava sentado numa janela, ouvindo Paulo pregar, é interessante isso, ele estava ouvindo o apóstolo Paulo pregar, mas ele, infelizmente, acabou dormindo em cima da janela, e durante a pregação do apóstolo Paulo, o cara cai de cima da janela do 3º andar, cara. Imagine o desespero da igreja ali, imagine o desespero dos irmãos indo lá catar Eutico, e todo mundo falando que ele morreu, e realmente a Bíblia vai falar aqui que Eutico caiu do 3º andar e morreu, gente. Aí o apóstolo Paulo, eu fico imaginando o apóstolo Paulo, como é que ele imaginou a cena? Eu estou pregando o evangelho aqui, eu estou dizendo que Jesus é a vida eterna, estou dizendo que Jesus veio para dar vida em abundância, e o cara pega, cai da janela e morre. Isso é coisa do diabo, isso é coisa do diabo. Ele foi lá embaixo, queridos, colocou o corpo sobre Eutico e ressuscitou o cara, ressuscitou e mandou o cara subir. Vamos continuar a palavra aqui, que tu não pode morrer agora não, cara, eu estou falando de vida, que tu morre. Como é que tu pega e morre durante a minha pregação, Eutico? Não, eu não vou admitir você morrer durante a minha pregação. Olha o nível do apóstolo Paulo, queridos. O cara ficou
tão revoltado que uma pessoa, primeiro, dormiu na palavra, né? Aí já começa a complicar. O Eutico dormiu durante a palavra do apóstolo Paulo, queridos. O Eutico, ele ficou sonolento, ele ficou mal. Eu não sei se foi cansaço físico apenas, se ele não estava aguentando ouvir tanto o apóstolo Paulo. Nós não sabemos se ele estava cansado fisicamente, se foi por gosto, se foi por desatenção. Mas você veja, toda vez que uma pessoa então deixa de ouvir a palavra com prazer, toda vez que uma pessoa se deixa levar pela sonolência durante a palavra, durante uma pregação, ela acaba por morrer, queridos. Olha que espetacular isso, gente. O Eutico, ele acabou caindo do prédio, caindo daquele terceiro andar e acabou falecendo durante a palavra. Graças a Deus, que o apóstolo Paulo interveio, que o apóstolo Paulo interviu e ressuscitou. Aqui também tem o papel de um líder, que tem o papel também de um discipulador. Quando ele vê alguém que está ali ouvindo o evangelho, quando ele vê que alguém está ali buscando aprender de Cristo, e aquela pessoa acaba no meio do caminho se desviando, acaba no meio do caminho se perdendo, você vê aqui que o apóstolo Paulo mostra que o papel de um líder, o papel de um apóstolo, o papel de um cristão é ir em busca do desviado, é ir em busca daquele que morreu, é ir em busca daquele que se perdeu, para tentar trazer ressurreição para a vida dele, né, queridos? Olha que interessante, você pode ver isso aqui em Atos 20, no versículo 7 em diante, quando Paulo chega em Troade. Vamos também perceber, queridos, que Paulo ele vai trabalhar também na cidade de Troade e Mileto. Vai passar por ali, vai pregar o evangelho, vai falar como o povo. Depois ele vai passar ali por Mileto, mandando chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Olha que interessante, queridos, que é muito interessante. Lá em Mileto, Paulo manda então os líderes, os responsáveis pela cidade de Éfeso, vir até Mileto para que eles recebessem uma palavra de fortalecimento. Olha que interessante, queridos. O apóstolo Paulo então, ele chama os responsáveis pela igreja de Éfeso, no qual se chama presbíteros. Por que presbíteros, queridos? Porque eles eram responsáveis por igrejas filhas, por igrejas que Paulo plantou, então eles eram representantes do apóstolo Paulo nessas cidades. Aí você vai perceber que ele chama os presbíteros de Éfeso, e aqui eu quero que vocês ouçam bem e vejam, eu lendo, olha o que ele fala para os presbíteros. Olha que interessante isso aqui. Quando Paulo viu eles, disse: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda a certeza, eu afirmo hoje que se algum de vocês se perder, eu não sou o responsável. Pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça.
pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito, abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então eles o acompanharam até o navio. Olha que espetacular essa palavra que o apóstolo Paulo deu para a equipe de liderança dele que estava trabalhando em Éfeso. Em uma palavra, uma parte resumida, o que Paulo está dizendo? Queridos, a minha intenção de plantar igrejas sempre foi só uma: glorificar ao Senhor Jesus. A minha intenção em vir até as cidades, plantar igrejas, pregar o evangelho, era ver vocês se convertendo, serem transformados pelo Senhor Jesus e depois nós viver todos juntos na eternidade. Eu nunca tive outra intenção a não ser entrar nesse jogo do evangelho, nessa missão do evangelho, porque eu quero que vocês sejam salvos. Eu não tenho outra intenção. Não tenho intenção de ganhar dinheiro, não tenho intenção de ganhar popularidade, não tenho intenção de ganhar fama, não tenho intenção de me lançar a político, eu não tenho intenção carnal alguma. E aí ele pega e fala para eles: ei, que vocês também possam governar a igreja que está nas mãos de vocês com apenas uma intenção: glorificar a Deus, cuidar dessas ovelhas com o amor, com o coração puro, querendo que elas cresçam e se santifiquem. Mas infelizmente vai passar alguns anos e vai surgir alguns pastores, alguns líderes que vão querer pastorear por questão financeira, por questão de poder, por questão de popularidade, por questão de politicagem. Vai aparecer pastores assim. E percebemos então que o apóstolo Paulo estava certíssimo. Quantos e quantos escândalos de pastores que usam a igreja para ganhar dinheiro, que só sabem pregar para que cresçam financeiramente. Quantas igrejas que nós conhecemos aí ao redor do mundo, ao redor do Brasil, que o foco deles não é o cuidado das pessoas, não é o discipulado das pessoas, é o bolso, né? É o que elas têm de finanças para dar. Existem muitas igrejas que você vai ver que até o modelo dessas igrejas é um modelo que não existe espaço para cuidar da vida um do outro. É uma igreja que só tem cultos e cultos. O pastor não visita, o pastor não discipula, a equipe de liderança sabe trabalhar com tudo que é tipo de ofertório, de lenço, de várias coisas, para pegar o dinheiro do povo. Mas quando esses irmãos precisam de um conselho, eles não têm conselho. Muito pelo contrário: você está desempregado, então tu não faz parte da minha igreja, porque tem que estar empregado, tem que dar o dízimo, tem que dar a oferta, você está fora. Existem várias igrejas que são assim, existem vários pastores, para confirmar o que Paulo disse. O apóstolo Paulo estava dizendo que, eu sei que infelizmente no meio de vocês, depois das próximas gerações, vai surgir falsos pastores, vai surgir falsos líderes. Líderes coach, agora virou moda o pastor coach. Eles só falam o que tu quer ouvir. E você ama, né, o cara do banquinho, você ama esses caras que falam coisas que você fica chorando. Você é importante, você é a coisa mais importante que Deus tem, você é tudo, você é maravilhoso, você vale tudo. Tanto que Jesus nem precisava ter vindo para te salvar, que é tão valioso que tu é. E aí você escuta esses caras, compartilha, você fica: que bom esse pregador fala com a minha alma, ele fala o que eu quero ouvir, ele fala o que eu gosto de ouvir. Aí chega os pastores que falam o que a Bíblia diz, que falam que você precisa ouvir, você rejeita, natural.
natural. O apóstolo Paulo tinha previsto isso. Mas essa palavra aqui, então, ela vale para mim, pastor, para você cristão, para você que é presbítero, para você que é líder, para você que é discipulador. O segredo do sucesso ministerial é você não buscar o sucesso. Todo aquele que busca o sucesso já está no fracasso. Você não deve buscar o sucesso, você deve buscar a Deus. Você deve buscar amar a Deus, amar pessoas, amar as ovelhas, amar a igreja, e estar disponível, se deixar gastar e desgastar em amor para levar as pessoas a um crescimento verdadeiro, espiritual, emocional, físico, também financeiro. Sim, a gente sabe que as pessoas precisam prosperar financeiramente, crescer de modo familiar, resolver seus problemas. Um pastor que seja com o coração puro, um cristão que é puro em seu coração, um presbítero, um líder que não fica usando agora o ministério, o pequeno grupo, o discipulado, para tentar se projetar como alguém poderoso na sociedade. Existem muitas pessoas que são frustradas nas empresas. Elas foram despedidas por chefes, elas foram maltratadas por líderes de setor, elas começaram a ficar brabas com figuras de autoridade, e como elas não tiveram oportunidade dentro das empresas para conseguir liderar equipes, o que elas fazem? Elas plantam igreja. Muitas pessoas fazem isso. Muitos homens e mulheres fazem isso. Eles levantam uma estrutura que eles chamam de igreja para poder alimentar o seu desejo de poder, para poder massagear o seu ego, para dizer que não, eu estou liderando, eu tenho equipe, eu tenho pessoas, as pessoas me ouvem, as pessoas me escutam, as pessoas me obedecem. E a motivação dessa pessoa, então, não está em Cristo. A motivação desse pastor, desse líder, dessa igreja, não é as pessoas serem transformadas. O próprio Senhor Jesus disse que quando o lobo vem, o bandido, o ladrão, foge. Ou seja, existe o pastor que ele quer a finança, ele quer o dinheiro, mas quando essa pessoa está com um problema grave, ela foge. Ela não aconselha, ela não resolve, ela passa para outra pessoa. Ela não quer resolver problema, ela quer resolver bolso. Aí o próprio Jesus diz, mas o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. É aquele que quando vê o lobo enfrenta, é aquele que quando vê o urso enfrenta, é aquele que quando vê o leão enfrenta. Então, queridos, vocês que estão me ouvindo hoje aqui, não sei de que igreja você está, que se você que está me ouvindo que não é da Viva, mas se você não tem certeza que o teu líder pode dar a vida por ti, sai fora desse líder. Se você não tem certeza que o teu pastor que está te pastoreando tem a coragem de enfrentar a autoridade, enfrentar governo, enfrentar o diabo, cara, se você não tem certeza disso, procure um pastor que enfrenta tudo e todos para te manter firme e forte na fé. Nós, pastores, fomos chamados para enfrentar o diabo, o inferno, autoridades, governos, mundo, carnalidades, ideologias, para manter as ovelhas firmes no Senhor. Então, olha que espetacular. Eu peço a você, leia com mais atenção, eu li para vocês aqui, mas está em Atos 20, a partir do versículo 17, esse discurso poderoso do apóstolo Paulo, falando com os líderes de Éfeso. Ei, se vocês me imitarem, se vocês valorizarem a Deus, valorizarem o rebanho com motivação correta, é certo que a igreja vai bombar, que a igreja vai crescer, que a igreja vai evoluir. Mas ele vai falar um negócio aqui, queridos, que é muito forte, e eu quero finalizar minha fala hoje. Ele fala o seguinte, ei, cuidem de vocês mesmos e do rebanho que Deus confiou em suas mãos. Olha que espetacular. Quando Jesus nos ensinou que deveríamos amar a Ele em primeiro lugar e depois amar ao próximo como a nós mesmos, Ele estava querendo dizer o seguinte, depois de mim vem você. Ou seja, depois de eu amar a Deus, a outra pessoa que eu devo amar com força total sou eu mesmo. Eu mesmo. Depois de mim que vem o próximo. Então, não adianta eu querer ser pastor, eu querer cuidar de vidas, cuidar de pessoas, resolver problema de todo mundo, quando eu não tenho tempo para resolver meus próprios problemas. Quando eu já não consigo descansar, quando eu já não consigo ter tempo para minha família, quando eu já não tenho tempo para devocional, para oração, para jejum. O apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, que todo líder que cuida mais dos outros do que a si próprio vai cair cedo ou tarde e o escândalo vai ser feio.
Temos que entender que Jesus já declarou isso. Não adianta você ganhar o mundo inteiro, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. O que Jesus está querendo dizer com isso, queridos? É possível você ganhar várias pessoas para Jesus. É possível você cuidar e apacentar, influenciar, liderar várias pessoas e ainda assim, se você não cuidou de si mesmo, você ir para o inferno. Você perder a tua salvação. Então, queridos, temos que entender que o primeiro pastor que você tem que ter sobre a tua vida é você mesmo. A primeira ovelha que você tem que cuidar é você mesmo. Depois de você, teu cônjuge, tua família, teus filhos. Aí vai subindo para o planeta. Então nós temos que sempre lembrar disso. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, que está me acompanhando agora: você tem se cuidado? Você tem cuidado da tua vida espiritual? Você tem cuidado da tua vida emocional? Você tem cuidado da tua vida física? Você tem descansado? Você tem tirado férias? Você tem tirado um dia de descanso? Você tem lido a palavra? Tem se alimentado de tal forma que está sobrando energia para você ajudar outras pessoas? Ou talvez você está se desgastando, está cansando de ajudar e aconselhar, porque você mesmo já não consegue cuidar de você, você mesmo não consegue cuidar da tua família. Aí não dá. Quando um pastor não cuida da família, ele já está desautorizado para cuidar da igreja. O próprio apóstolo Paulo fala o seguinte: como vão cuidar da igreja de Deus se não consegue cuidar da sua própria casa? Infelizmente existem muitos cristãos, muitos líderes, discipuladores, presbíteros, diáconos, pastores que querem cuidar do planeta e não conseguem cuidar da sua própria família. Querem cuidar da sua rua, mas não conseguem cuidar da sua própria família. Querem gerar filhos espirituais quando os seus filhos físicos estão abandonados. Querem gerar novas noivas de Cristo quando a noiva, sua mulher, não tem tempo para ela. Então essa palavra aqui, queridos, é uma palavra que eu entendo que é muito importante você receber. Deus, queridos, vai cobrar primeiramente uma pessoa no dia do julgamento final: você mesmo. Como você cuidou de você mesmo? Ah, não, Senhor, eu não me cuidei porque eu tinha que cuidar dos outros. Não vai ser aceitável isso. Ah, Senhor, eu não consegui me pastorear a mim mesmo porque, sabe, eu tinha que fazer a obra. Não vai ser aceitável. Porque Deus sabe que a excelência de uma obra está em começar a obra dentro de nós. Certa vez Jesus Cristo disse o seguinte: creiam em mim e também no meu Pai, que vocês serão salvos. Aí uma pessoa perguntou: como assim? O que é crer em ti? O que é receber a salvação? Aí Jesus falou o seguinte: não, apenas vivam para mim, busquem a mim, que isso é o suficiente para vocês conseguirem pastorear as outras pessoas e liderar as outras pessoas.